Bom, galera, conforme prometido, eu vou terminar de resolver a listinha aqui para vocês. Então, olha, na montagem experimental abaixo, os blocos A, B e C têm massas de 2 kg, 3 kg e 5 kg. Desprezam-se os atritos e a resistência do ar. Os fios e as polias são ideais. Adote G igual a 10. No fio que liga o bloco B ao bloco C está intercalada uma mola leve de constante elástica 3,5 vezes 10 a terceira newtons por metro. Com o sistema em movimento, a deformação da mola é... Então, olha só, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso primeiro saber qual vai ser a aceleração desse sistema. Então, para saber a aceleração desse sistema, eu vou pensar, olha, esse cara aqui, ele sofre uma força para baixo, esse A. Esse outro cara, o C, também sofre uma força para baixo, que é o peso dele. Então, aqui nós temos o peso do C, aqui nós temos o peso do A. O peso do B eu não vou considerar porque ele está apoiado nessa superfície, então a superfície sustenta esse peso dele. Mas o peso do A, a gente sabe que vai ser 20 newtons, porque a massa é 2 kg. Então aqui eu tenho um peso de 20 newtons. E o peso do C, a gente também sabe, porque a massa do C é 5 kg, então o peso dele é 50 newtons. Beleza. Então esse sistema, composto pelos 3 blocos, está sendo movimentado por essas duas forças, 50 puxando para um lado e 20 puxando para o outro. Quando 50 puxa para um lado e 20 puxa para o outro, a resultante é 30 para esse lado aqui, que é o lado da maior. Então esse cara vai descer, esse cara vem para a direita e esse cara vai subir. E para saber a aceleração, eu vou simplesmente fazer que força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essa força é a resultante sobre o sistema todo. Então eu tenho 50 puxando para um lado, menos 20 puxando para o outro lado, puxando um sistema com 3 blocos, cuja soma das massas vale 10 quilos. E com base nisso eu vou saber a aceleração. Vai ficar que 30 é igual a 10 vezes a aceleração. Então a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração. Então já sei que esses 3 blocos vão acelerar para a direita, esse cara aqui descendo, esse subindo, esse andando para a direita, com essa aceleração. Eu quero saber a deformação dessa mola. E essa mola está intercalada nesse fio que está aqui, ó. Então, se eu souber a tração no fio, eu vou saber qual é a força que atua na mola, força elástica. Como é que eu vou saber a tração nesse fio? É só pensar o seguinte, olha aqui. Esse fio, ele vai fazer força nesse bloco B, puxando ele para a direita, e ao mesmo tempo vai fazer força nesse bloco C, puxando ele para cima. Lembra que fio só pode puxar, fio não pode empurrar ninguém, só puxar. Então esse fio puxa essa ponta com um valor T e puxa esse aqui com o valor T. Esse bloco B, ele tem outra força aqui, que é a força do outro fio. Então eu vou esquecer ele, não vou trabalhar com ele, porque eu precisaria saber essa outra força. Eu vou optar por trabalhar com esse bloco C, eu vou isolar esse bloco C. Como assim isolar? Eu vou olhar só para ele, olha só para esse bloco C aqui. Quando você olha só para esse bloco C, lembra que a gente já tinha concluído que o bloco C desce acelerando, porque o 50 prevaleceu sobre o 20, então esse cara desce acelerando. Se o bloco C desce acelerando, o 50 é maior do que o T. Então vamos fazer só para o bloco C ali, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Então vai ficar aqui 50 menos T é igual a massa só dele, que eu estou olhando só para ele agora, 5, vezes a aceleração que eu já tinha calculado aqui, que era 3. Então vai ficar aqui 50 menos T é igual a 15. Então T é igual a 35 newtons. Então a tração nesse fio aqui é 35 newtons. Então essa mola está sujeita a essa força de 35 newtons. Essa é a força elástica. Se eu sei a força elástica e sei a constante, eu sei a deformação. É só fazer que força elástica é Kx. A força elástica eu acabei de descobrir que é 35. O K a gente sabe que é 3,5 vezes 10 a terceira, foi dado do problema aqui. E o x eu quero descobrir. Então o x vai ser igual a 35 sobre 3,5 vezes 10 a terceira. 35 sobre 3,5 vai dar 10, vezes 10 a menos 3 metros, né?
metros, porque eu estou trabalhando aqui em Newton por metro. Então seria 10 vezes 10 a menos 3 metros, que é a mesma coisa que 10 milímetros, que é a mesma coisa que 1 centímetro. Pronto, essa é a resposta. Então tá aqui, ó, letra B, essa é a resposta correta. Bom, pessoal, essa questão um pouco mais complexa, presta bastante atenção, olha só. A figura abaixo mostra um sistema em equilíbrio estático formado por uma barra homogênea e uma mola ideal que estão ligadas através de uma de suas extremidades e livremente articuladas às paredes. A barra possui massa m e comprimento L0. A mola possui comprimento natural L0 e a distância entre as articulações é de 2L0. Esse sistema barra-mola está sujeito à ação da gravidade, cujo módulo da aceleração é g. E nessas condições, a constante elástica da mola vale. Então ele quer saber a constante elástica dessa mola. Olha só, essa barra é homogênea. Se ela é homogênea, o peso está bem no meio dela. O peso dessa barra está aplicado bem no meio dela. Então o peso dela seria alguma coisa assim, ó. Tá aqui o peso da barra aplicado bem no meio da barra, já que ela é uma barra homogênea. O peso é P, ou se você preferir, massa vezes gravidade. Tudo bem? Além disso, essa barra ela sofre força por parte da mola aqui também, ó. A mola faz força nessa barra. Então a mola vai fazer uma força nessa barra que é assim, ó. Essa mola está esticada e puxando a ponta da barra para a barra ficar inclinada desse jeito. Senão a barra caía para cá. Então essa é a força feita pela mola. É a tal da força elástica. É dessa força elástica que eu preciso para descobrir a constante elástica, que é a pergunta do problema. Então essa barra ela está articulada aqui e ela sofre duas forças, esse peso e essa força elástica. Pensa só, se essa barra está articulada dessa maneira aqui, ó, está articulada aqui assim, isso significa que a força-peso que age sobre ela puxa ela para fazer isso. E a força elástica empurra ela para fazer isso. Então, se a força-peso provoca isso e a força elástica provoca isso, elas provocam momentos no sentido contrário. Então, para a barra ficar parada, a soma dos momentos tem que se anular, o somatório dos momentos tem que ser zero. Equilíbrio da rotação, equilíbrio dos momentos, somatório dos momentos tem que valer zero. Então, o momento gerado por essa força tem que anular o momento gerado por essa, porque essa provoca a rotação no sentido horário, enquanto essa provoca a rotação no sentido horário. Para fazer o momento dessa vai ser mole, porque ela está perpendicular à barra. Então é força vezes essa distância toda. E essa distância toda foi dado do problema. Ele disse que o comprimento dessa barra todinha aqui assim, ó, é o comprimento L0. Então o momento dessa força é simplesmente ela vezes L0, está tudo certo. Mas e o peso? O peso não está fazendo um ângulo de 90 graus com a barra. Então, para calcular o momento realizado por ele, eu preciso decompor esse peso. Então, vamos fazer a decomposição desse peso? Dá uma olhada aqui na decomposição desse peso. Ó. O peso estando inclinado em relação à barra, ele vai fazer dois papéis. Ele faz uma componente para cá e ele faz uma componente para cá. Todo mundo percebe que essa componente que está aqui, ó, ela não consegue fazer a barra girar, porque ela empurra a barra nessa direção, na própria direção da barra. Agora, essa aqui faz girar. Então, quem faz momento é essa componente do peso aqui, e não essa. Tá? É essa componente que faz o momento, e não essa. Então, para efeito de momento, ignora essa e vamos pensar só nessa. Mas eu preciso do ângulo para decompor. Então, presta bastante atenção. Olha o que eu vou fazer aqui, dá uma olhada. Eu vou fechar um triângulo aqui, ó, dessa maneira, tá? Fechei um triângulo. Você percebe que esse lado, que é a hipotenusa, porque aqui é ângulo reto, essa hipotenusa mede 2L0, tá? E esse cateto mede L0. Então essa hipotenusa é o dobro desse cateto. Esse cateto é metade da hipotenusa. Sempre que um cateto vale metade da hipotenusa, ele é o cateto oposto a um ângulo de 30 graus. Então, obrigatoriamente, esse ângulo vale 30 graus. Por que eu sei que ele vale 30? Porque o seno de 30 é 1/2, cateto oposto sobre a hipotenusa.
Então, sempre que um cateto é metade da hipotenusa, ele é o cateto oposto a um ângulo de 30. E se esse ângulo é 30 e esse é 90, então, naturalmente, esse ângulo aqui é 60 graus. E se esse ângulo é 60 e aqui eu tenho um ângulo reto, porque isso é horizontal e isso é vertical, então, naturalmente, isso aqui é 30 graus. E, obviamente, esse ângulo aqui também é 30 graus. Porque esse ângulo 30 é entre a barra e a vertical. E aqui também, ó, entre a barra e a vertical, 30 graus. Então, essa componente do peso, ela está separada desse ângulo 30. Então, ela leva seno. Então, essa componente é mg seno de 30. Essa componente vale mg seno de 30. Mas como você sabe que o seno de 30 é meio, então ela vale mg sobre 2. É o valor dessa componente. Então agora eu posso fazer o equilíbrio dos momentos. Olha só. Momento dessa força tem que anular o momento dessa, porque essa aqui não faz momento. Então o momento dessa anula o momento dessa. O ponto de apoio é esse. Então o momento dessa, força vezes distância. Então vai ficar força elástica vezes a distância até o apoio. Aqui, ó, L0 igual. Momento dessa aqui, ó, a força é mg sobre 2, mg sobre 2, vezes a distância dela até o apoio. Se o peso está bem no meio da barra, essa distância é metade do tamanho da barra, é L0 sobre 2. Então eu corto isso com isso e descubro que a força elástica, ela vale mg sobre 4. Pronto, essa é a força elástica. Mas eu não quero a força elástica, eu quero a constante elástica. E eu sei que força elástica é Kx. Então fica K vezes o x, que é a deformação, é igual a mg sobre 4. Ah, então daqui eu posso concluir que a constante elástica, ela vai ser mg, e esse x vai dividindo para o outro lado sobre 4x. Pronto. Essa é a constante elástica que eu quero descobrir. Só que esse x não é dado do problema, então eu preciso substituir ele por algum valor para eu chegar na resposta do problema. Vamos pensar o seguinte, o que é o x? É a deformação da mola. Essa mola aqui já está deformada, ela está esticada. O tamanho natural dela é L0, esse é o tamanho normal. Mas com que tamanho ela está aqui? Lembra que eu falei do triângulo egípcio 30, 60, 90? O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. O cateto adjacente é metade da hipotenusa raiz de 3. Então esse cateto adjacente, ele vale L0 raiz de 3. Você vai falar, pô, mas eu não sabia disso. Não tem problema, é só você pensar, por exemplo, no cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E esse cosseno tem que ser raiz de 3 sobre 2. Aí você chega a essa conclusão de que vai dar L0 raiz de 3. Posso fazer aqui para você, ó, se você tiver dificuldade, ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é isso aqui tudo, vou chamar de, sei lá, de M de mola, sobre a hipotenusa, 2L0. Cosseno de 30 você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Isso é M sobre 2L0. Aí você corta o 2 e o 2 e acha que essa mola tem o tamanho raiz de 3L0, ou L0 raiz de 3, tanto faz, é isso que eu achei. Então esse é o tamanho dela esticada, mas o tamanho natural é L0. Se eu quero saber a deformação, que é o x, o que é a deformação? É quanto ela cresceu, quanto que ela esticou. Então para saber esse x, eu vou fazer o tamanho dela esticada, L0 raiz de 3, menos o tamanho normal dela. Então essa deformação vai ser L0 em evidência, raiz de 3 menos 1. Pronto, essa é a deformação, que é esse x aqui. Ah, então acabou meu problema. Então quer dizer que o meu K, a minha constante elástica, ela vai ser mg sobre 4, que multiplica o x, ó. L0, que multiplica raiz de 3 menos 1. Pronto. Essa é a resposta do problema. Tá certo? Vamos ver se tem essa resposta aí? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ver se tem essa resposta. Ó, tá de cara na letra A. Olha aqui, ó. mg.
O L0 está menos 1, então é sinal de que ele fica embaixo, como está aqui. E o 4, raiz de 3 menos 1. Pronto, tá feita aqui, a resposta é essa, letra A, beleza? É um pouquinho mais complexa essa, é uma questão bem difícil, mas é legal pra gente de vez em quando ter uma dificuldadezinha maior, né? Vamos em frente. Bom, considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e o fio são ideais e não há qualquer atrito. Considerando que as massas de A e B são respectivamente 2m e 3m e desprezando a resistência do ar, qual a aceleração do sistema? Então, pessoal, ele só quer aceleração, essa vai ser simples. Então, a massa de A vale 2m. Se a massa de A vale 2m, o peso é massa vezes gravidade. Então, o peso do A, que está aqui, ó, vai ser a massa vezes a gravidade, 2mg. A massa de B, ele falou que vale 3m. Então, o peso dele vai ser massa vezes gravidade, 3mg. Como o B é mais pesado, o A é mais leve, o B vai descer, o A vai subir. Então, essa força prevalece sobre essa. Então, a resultante é isso menos isso. Então, vai ficar força é igual a massa vezes aceleração. Essa força tem que ser a resultante. Ela vai ser 3mg menos 2mg. Isso é igual a massa de todo mundo junto, que vai dar uma massa 5m vezes a aceleração. 3mg menos 2mg vai dar mg, é igual a 5m vezes a aceleração. Corto m daqui com m daqui, então essa aceleração vai ser g sobre 5. Pronto. Então a aceleração vai ser g sobre 5. Como ele disse que o g era 10, então é 10 sobre 5. Então a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a aceleração. Vamos ver se tem resposta? Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem resposta. Aceleração 2. Tá aí, ó. A resposta na letra C. Olha aqui a resposta, ó. Letra C é a resposta correta da questão. Beleza? Próxima questão. A figura mostra dois blocos de massa Mzinho e Mzão unidos por um fio ideal, suspensos por uma polia ideal. Considere que o fio está o tempo todo tensionado. Analise as proposições com relação à figura acima. Então, a máquina de Atwood é exatamente como a da questão anterior. Aí vamos lá. Primeira afirmativa. A condição de equilíbrio é dada quando Mzinho igual a Mzão. Portanto, a aceleração do sistema é nula. Bom, se essa massa for igual a essa, então o peso que puxa esse cara para um lado é igual ao peso que puxa esse cara para o outro, e realmente a gente vai estar em equilíbrio, resultante zero. Então, essa primeira proposição me parece verdadeira. Segunda, para Mzão maior que Mzinho, ou seja, se essa massa for maior que essa, a quantidade Mzão menos Mzinho é inversamente proporcional à aceleração do sistema. Peraí, vamos ver, olha só. Se essa massa for maior que essa, então nós teremos dois pesos aqui. Vamos colocar o peso dessa e vamos colocar o peso dessa. Esse peso maior e esse menor. Então, nesse caso, ó, nós teríamos esse cara aqui, Mzão vezes a gravidade, e esse aqui, Mzinho vezes a gravidade. Para fazer a aceleração, força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho essa força puxando para um lado, essa para o outro, essa é maior, essa é menor, então fica Mzão vezes G menos Mzinho vezes G é igual a massa de todo mundo junto, que é Mzão mais Mzinho, vezes a aceleração. Tá? Então, eu botando G em evidência, vai ficar assim, ó. Mzão menos Mzinho vezes G é igual a Mzão mais Mzinho vezes A. Então, esse A ele vai ser igual a Mzão menos Mzinho vezes G sobre Mzão mais Mzinho. Então, a aceleração ela é diretamente proporcional a Mzão menos Mzinho e não inversamente, como está escrito aqui. Então, essa é falsa. 3. Para Mzão maior que Mzinho, a quantidade Mzão mais Mzinho é diretamente proporcional à aceleração do sistema. Não, Mzão mais Mzinho é inversamente proporcional à aceleração. Então essa está falsa também. 4. Fora da condição de equilíbrio, a aceleração do sistema
é diretamente proporcional à aceleração gravitacional. Realmente, ó, a aceleração é diretamente proporcional à aceleração gravitacional. Essa é verdadeira. Então, as verdadeiras são A1 e A4. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem essa resposta, que é A1 e A4. E ainda tem uma 5 aqui, ó. Fora do equilíbrio, o módulo das acelerações dos blocos são iguais. No entanto, as acelerações têm sentidos opostos. Realmente, quando esses caras começam a se movimentar, porque não está em equilíbrio, esse cara acelera para baixo, esse acelera para cima, é o mesmo valor de aceleração, só que esse para baixo e esse para cima. Ou seja, acelerações iguais com sentidos contrários. Então a última é verdadeira também. Então nós temos aí verdadeiras A1, A4 e A5. Essa é a resposta do problema. Vamos dar uma olhada lá, ver se tem essa opção. 1, 4 e 5, olha lá, letra E. A resposta do problema está aqui, ó, exatamente na letra E. Olha 25. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 kg e a 6 kg respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície, a razão entre as trações TA e TB corresponde a... Então, olha só, esse bloco 1, ele tem 10 quilos. Vamos anotar aqui, ó, para a gente não ter que ficar lendo toda hora. Então, esse cara tem 10 quilos. É o mesmo cara que está aqui, ó, 10 quilos. E o outro tem 6 quilos. 6 quilos. E essa força é 64 newtons. Tanto no primeiro caso, quanto no segundo caso. Vamos no primeiro caso. Primeira coisa a calcular, a aceleração. Então, no primeiro caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. A força que movimenta todo mundo é o 64. A massa dos dois juntos é 16. E eu calculo a aceleração. Então, isso vai me dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Se eu quero a tração TA, eu posso isolar o bloco 1 ou posso isolar o bloco 2. Só que se eu isolar o bloco 1, eu vou ter que olhar para duas forças. E se eu isolar o bloco 2, eu olho para uma força só. Olha só, isolo esse cara aqui, ó, e olho só para essa força. Então eu faço de novo. Força é igual a massa vezes aceleração, mas olhando só para ele. Então fica que essa tração TA é igual a massa só dele, que é 6, vezes a aceleração que eu achei que é 4. Isso vai dar 24 newtons. Pronto, essa é a tração TA. Vamos ao segundo caso. No segundo caso, para calcular a aceleração é a mesma coisa. 64, a soma das massas é 16, a aceleração vai dar 4 de novo. Não vou fazer a conta de novo porque é a mesma conta. Na hora de calcular o TB, se eu isolar o 2, são duas forças. Mas se eu isolar o 1, é uma força só. Então vou isolar o 1 aqui, ó, fica mais fácil para resolver. Quando eu olho só para isso, eu faço força é igual a massa vezes aceleração. A força é o tal do TB que eu estou procurando. A massa de quem foi isolado aqui é 10. E a aceleração é a mesma do outro caso, né? 4. Então isso vai dar 40 newtons. Como ele quer TA sobre TB, então eu posso botar direto aqui quanto vale o TA sobre o TB. Então TA sobre TB vai ser igual a 24 sobre 40. 24 sobre 40 dá para a gente simplificar, né, pessoal? Dá para simplificar por 8. Vai dar 3 quintos. Pronto. A resposta é essa, 3 quintos. Vamos ver se tem a resposta? 3 quintos? Tem, lá. 3 quintos, letra C. Pronto. Essa é a resposta correta. Seguindo, 26. A figura abaixo ilustra uma máquina de Atwood. Mais uma, né? Supondo-se que essa máquina possua uma polia e um cabo de massas insignificantes e que os atritos também são desprezíveis, o módulo da aceleração dos blocos de massas iguais a 1 kg e 3 kg em metro por segundo ao quadrado é... Então, olha só, ele deu as massas pra gente, né? Vamos ver, deixa eu ver se eu boto aqui na figura já todas as opções. Pronto, fica mais fácil pra gente. Beleza. Ele deu as massas pra gente. Então, olha só. Esse cara tem um peso que puxa ele para baixo e esse cara tem um peso que puxa ele para baixo. O 1, ele diz pra gente que a massa é 1 kg, então o peso é 10 newtons. O 2, a massa é 3 kg, então o peso é 30 newtons.
Então, para a gente calcular a aceleração, é só fazer força igual a massa vezes aceleração. São 30 puxando para um lado e 10 puxando para o outro. Então, a resultante é 30 menos 10. A massa é dos dois blocos juntos, que vai dar um total de 4 kg. E eu vou achar a aceleração. Então, vai ficar 20 é igual a 4 vezes a aceleração, o que me dá uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, que está aqui, ó, na letra C. Um estudante de física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme o esquema apresentado na figura. Lembrando da aula de mecânica, ele começa a fazer algumas conjecturas sobre as relações entre as forças que atuam nesse livro. Considerando um movimento de velocidade constante, qual das alternativas a seguir expressa de forma mais adequada a relação entre essas forças? Então, olha só, pessoal, só descer aqui para a gente ver a última opção. Beleza. Ele diz que o movimento tem velocidade constante, então o movimento retilíneo uniforme. Sendo um movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, as forças têm que se anular. Só que para a gente pensar nas forças se anulando, olha que essa força é horizontal, essa é vertical, mas essa está inclinada. Então, se essa força está inclinada, a gente pode decompor essa força. A gente vai gerar uma componente horizontal aqui e uma componente vertical aqui. Essas duas componentes, elas substituem essa força F. Essa força F some e no lugar dela entram as duas componentes, Fx e Fy. Beleza. O que a gente pode concluir, então, sobre o equilíbrio daqui desse bloco? Porque ele está com velocidade constante, ele está em equilíbrio. Na horizontal, eu tenho uma força para a direita e uma para a esquerda. Conclusão, elas têm que ser iguais. Então, essa Φ, ela tem que ser igual ao Fx. Na vertical, eu tenho duas forças para cima e uma para baixo. Então, na vertical, eu tenho que a normal mais o Fy, são as duas para cima, tem que ser igual ao peso. Agora vamos para as opções, olha só. Ele quer comparar o F com a Φ. O Fx é igual a Φ. Só que o Fx ele é um pedaço do F, é uma componente do F. O F é maior, obrigatoriamente, que o Fx. Porque quando eu decomponho uma força, eu acho duas componentes, obviamente, menores do que ela. Então, se essa componente, que é menor que o F, é igual a Φ, então, obviamente, a força F completa ela é maior que a Φ. E agora ele quer comparar o peso com a normal. Olha só, a normal mais o Fy é igual ao peso. Então a normal é menor que o peso, porque ela tem que somar com o Fy para ficar igual ao peso. Você pode botar que a normal é o peso menos o Fy, é o peso menos alguma coisa. Então, obviamente, a normal é menor que o peso é maior que a normal. Porque é a soma da normal com Fy que dá o valor do peso, tá certo? Então o peso é maior que a normal e a F é maior que a Φ e a resposta está na letra B. A figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é exercida uma força igual a 10 newtons. Desprezando o atrito entre os blocos e a superfície, assinale o que for correto. Então a massa desse cara é 2 kg, a massa desse é 3 e essa força aqui é 10 newtons, não tem atrito. Se eu empurro com uma força e não tem atrito, essa força já é a resultante. Se essa força já é a resultante, então eu posso escrever que força é igual a massa vezes aceleração. Essa força empurra todo mundo, então 10 é igual a massa de todo mundo junto, que é 5, vezes a aceleração. Então isso vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então quando ele fala na afirmativa 1, a aceleração dos corpos vale 2, está verdadeiro, beleza. Agora ele fala da força que o B exerce em A. Olha só, o A e o B estão encostados aqui. Se eles estão encostados, o A empurra o B e o B empurra o A. O A empurra o B para a direita e o B empurra o A para a esquerda, porque uma superfície jamais puxa alguém, só pode empurrar. Então o B empurra o A para a esquerda, o A empurra o B para a direita. Só que olha só, o A empurra o B empurra o A. Ação e reação. Então essas duas forças têm que ser iguais. Então calcular a força que o A faz no B é a mesma coisa que calcular a força que o B faz no A. Tanto faz. E eu vou te mostrar isso aqui rapidinho. Vamos isolar o A. Quando você isola o bloco A, dá uma olhada.
Vou isolar aqui o bloco A. Ó. Esse é o bloco A. Tá? Esse bloco A ele tem 2 kg, então vamos escrever aqui que ele tem 2 kg. Esse é o bloco A. E vamos representar as forças que agem sobre ele. Olha, tem essa força aqui, que já está até aqui representada no problema, né? A gente sabe que é uma força de 10 newtons. E como eu falei para vocês, o B empurra o A no sentido contrário. Então você tem uma força aqui, que é o B empurrando o A no sentido contrário. Isso aqui, ó. Eu vou chamar essa força de FBA, a força que o B faz no A. FBA. Pronto. Só que você sabe que se eu estou empurrando esses blocos para a direita, eles vão para a direita, acelerando. Se esse bloco vai para a direita, então é sinal de que o 10 é maior do que esse. O 10 prevaleceu sobre essa força. Então, quando eu fizer força é igual a massa vezes aceleração, ó, força é igual a massa vezes aceleração, essa força vai ser 10 menos FBA, é igual a massa só desse cara que é 2, vezes a aceleração que é 2. Então vai ficar aqui 10 menos FBA é igual a 4. Então o FBA é igual a 6 newtons. Então a força que o B faz no A vale 6. E aqui, ó, verdadeiro. A força que o A faz no B vale 4. Não pode. Se a força que o B faz no A vale 6, a força que o A faz no B também vale 6. É ação e reação. Quer ver? Isola o B. Vamos isolar o B. Isola o B para você ver o que vai acontecer com essa força. Olha aqui, ó. Isolei o B. Tá aqui o B. Esse B tem 3 quilos, como a gente já sabe, né? Foi dado no problema, então ele tem 3 quilos. Essa força não atua no B, ela atua no A. Quem atua no B é a força de contato aqui, ó. Então a força que empurra o B é a força que o A faz nele. O A empurra o B para a direita. Tanto é assim, tanto o A empurra o B para a direita, que o B anda efetivamente para a direita, sob a ação do A. Então essa força que eu estou representando aqui é a força que o A faz no B. E só tem essa. Então quando eu fizer força igual a massa vezes aceleração, vai ficar que a força é igual a massa vezes aceleração. E isso vai dar quanto? 6. Olha como é o mesmo resultado, ó. A força que o A faz no B é a força que o B faz no A, ação e reação. Então essa 4 aqui, ó, tá falsa. E na 8? Considerando que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento será ΔX, deslocamento, igual a t ao quadrado. Espera aí, pessoal. Se esses caras têm uma aceleração constante, o movimento é uniformemente variado. Quando o movimento é uniformemente variado, você já sabe. Movimento uniformemente variado está com um gráfico de velocidade. Então vamos fazer um gráfico de velocidade para ele. Ó. Movimento uniformemente variado. Aqui está a velocidade, aqui está o tempo. O problema diz que ele parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e essa velocidade vai crescendo linearmente. Movimento uniformemente variado. Então, durante um tempo t, aqui ó, tempo t, qual seria a velocidade? Esse cara não aumenta a velocidade de 2 em 2 a cada segundo? Se ele aumenta de 2 em 2 a cada segundo, no tempo t, a velocidade é 2t. E o deslocamento você sabe que é a área do gráfico. Ele está chamando de deslocamento de ΔX. Então, ΔX é a área do gráfico. E como é que é a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. Aí o 2 corta e fica que ΔX é igual a t ao quadrado. É o que está aqui, ó. Ah, legal, verdadeiro. Então, as verdadeiras são a 1, a 2 e a 8. Nessas questões, geralmente a resposta é a soma. Então, 0,1 com 0,2 é 0,3, com 8 dá 11. A resposta seria essa, ó, 11, a soma das verdadeiras. Questão 29. Um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração gravitacional 10, como mostra a figura. Então, não tem atrito. Sabendo que o carrinho tem massa 200 gramas, sua aceleração será... Então, vamos lá, ó. Quem está pendurado é os 5 kg, o carrinho está apoiado. Então, é o peso de quem está pendurado que vai movimentar esse sistema. Então, o peso desse cara que vai movimentar o sistema. E se ele tem 5 quilos, o peso dele é 50 newtons. São esses 50 newtons que movimentam o sistema. Só que esses 50 newtons movimentam tudo, porque eles estão ligados por um fio. Então, para achar a aceleração, é força igual a massa vezes aceleração.
A força que movimenta tudo é o 50. A massa é essa mais essa. Aqui são 5 quilos, aqui são 200 gramas. Lembrando que 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. Então, somando tudo, vai dar 5,2, né? 5 quilos com 0,2 quilos, vezes a aceleração que eu estou querendo descobrir. Então, minha aceleração vai ser igual a 50 divididos por 5,2. Essa vai ser a aceleração. Pessoal, vamos fazer a conta com inteligência para a gente não perder tempo fazendo conta à toa? Se fosse 50 dividido por 5, daria 10. Como é 50 dividido por um pouco mais que 5, vai dar um pouquinho menos que 10. Olha para as respostas. Um pouquinho menos que 10. Só pode ser a letra C, né? Então não vou nem perder tempo. Já vou dizer que isso aqui dá 9,6 metros por segundo ao quadrado. E pronto, ó, letra C. Questão 30. Considere 2 instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. O início, imediatamente após a partida, e o final, imediatamente antes da parada. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador. Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine, no início e no final, tem direção e sentido. Olha só, pessoal, ele está falando de um elevador, tá? Então nós temos aqui um elevador e ele está focando o problema no próprio elevador. Então está aqui o elevador. Quais são as forças que agem nesse elevador? Nós temos o próprio peso do elevador para baixo, esse é o peso, então vou botar aqui para vocês, ó, P de peso, e nós temos a tração nesse cabo do elevador. Ele diz que esse elevador é sustentado por um cabo, então nós temos um cabo aqui, um único cabo que sustenta o elevador, e naturalmente esse cabo faz uma força de tração, tá aqui, ó, essa é a tração no cabo do elevador, e é justamente dessa tração que ele está falando. Ele fala do início imediatamente após a partida e do final imediatamente antes da parada. Pensa só, o elevador vai subir. Logo que ele começa a andar, ele tem que ganhar velocidade, então ele tem que acelerar para cima. Para ele acelerar para cima, essa força para cima tem que ser maior que essa força para baixo. Então, no início, no que ele chama de I de início, essa força T tem que ser maior que o próprio peso do elevador, porque a força para cima tem que ser maior que para baixo, para ele subir e ganhar velocidade. Aí ele vai subindo. Quando ele chega perto do andar, ele tem que frear para parar. Então imagina alguma coisa subindo. Você quer que ela freie para que ela pare. Se ela está subindo e você quer que ela freie, você tem que puxar ela para baixo. Então a força maior agora é para baixo. Então no que ele chama de final, que é quando o elevador está subindo e freando, a força para baixo é maior que a força para cima. Então o T agora é menor que o P. Esse é o T no início, como ele chamou. Esse é o T no final, como ele chamou. Esse T no início, ele chamou de F, não de T, mas tudo bem. Esse T no início é maior que o peso, e esse é menor que o peso. Ora, se esse é maior que o peso e esse é menor que o peso, então, obviamente, esse T no início é maior que o T no final. Percebe que essa força ela é sempre para cima, porque o cabo do elevador só pode puxar, não pode empurrar. Então ela é sempre vertical para cima, mas ela muda de valor. Inicialmente ela é maior que o peso e no final ela se torna menor que o peso. Tá? Então vamos lá, ó. Ela vertical para cima e vertical para baixo não pode. Vertical para cima nos dois casos, legal. E com a força no início maior que no final. É isso. A resposta é essa aqui. Vê que se você soubesse que ela é sempre para cima, já matava a questão, né? Não tem outra opção. Não precisava nem saber dos módulos das forças. Algumas embalagens trazem impressas em sua superfície externa informações sobre a quantidade máxima de caixas iguais a ela que podem ser empilhadas sem que haja risco de danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha de baixo para cima. Considere a situação em que 3 caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e que em cada uma delas esteja impressa uma imagem que indica que no máximo 6 caixas iguais a ela podem ser empilhadas. Aí está aí o desenho. Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando G igual a 10, é correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo,
a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e na pilha houvesse 6 caixas é igual a... Então olha só, pessoal, preste atenção. Nós só temos 3 caixas empilhadas uma em cima da outra, tá? Você pode empilhar até 6. Ele quer saber qual a aceleração que esse elevador pode ter para cima para que a força que o piso faz na primeira caixa, que é a que vai sofrer mais, né, porque está embaixo da pilha, para que essa força seja equivalente àquela que existe quando nós temos as 6 caixas empilhadas, mas com o elevador parado. Porque quando está escrito aqui 6, você pode manter as 6 caixas empilhadas, mas obviamente com o elevador parado. Agora, se você botar no elevador e acelerar para cima, já não vai dar mais para ser 6 caixas. Então ele está falando, olha, com 3 caixas, qual é a máxima aceleração para não danificar a primeira caixa? Para que essa caixa sofra a mesma força que ela sofreria se houvesse 6 caixas empilhadas, só que com o elevador parado. Então vamos pensar. Com o elevador parado e 6 caixas empilhadas, quais as forças que existem aqui no piso do elevador? Olha, no piso do elevador existe a força normal que as 6 caixas fazem no piso, o piso reage e faz uma força igualzinha nas 6 caixas. O peso das 6 caixas juntas vai ser 6 vezes a massa dela vezes a gravidade. Então, com o elevador parado, com 6 caixas empilhadas, então quer dizer que o peso total, né? O peso total seria de 6 mg, 6 caixas, e aí essa força normal que vai suportar esse peso, 6 mg. Isso com o elevador parado, com 6 caixas empilhadas. Agora esquece as 6 caixas empilhadas, pensa só em 3 caixas empilhadas. Se as 3 caixas só estão empilhadas, então o peso dessas 3 caixas não é mais 6 mg, agora é 3 mg. Então nós temos assim agora, ó, são 3 caixas empilhadas, eu vou botar aqui para vocês, assim, ó, como se aqui fossem as 3 caixas empilhadas. Tá aqui, não tá muito bonito não, mas é isso. E aí nós temos o peso dessas 3 caixas empilhadas, o peso de todo mundo aqui, que seria, no caso, 3 caixas, então seria 3 mg. E nós temos uma força normal para cima, que é a força que o piso do elevador faz na primeira caixa aqui, ó, no contato, empurrando para cima. Eu botei o desenho aqui no meio, mas a força está aplicada aqui, no contato, tá? Porque é uma força de contato. Então, essa força normal, tá? Só que o elevador agora vai subir acelerando. E eu quero que essa força normal valha isso, ó, a máxima força que essa base pode suportar. Então isso aqui tem que valer 6 mg. E eu quero saber, nesse caso, qual a aceleração? Então, para saber a aceleração, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho 6 mg para cima e 3 mg para baixo, a resultante é 6 mg menos 3 mg. Sempre a maior menos a menor. Igual a massa de todo mundo, que são 3 caixas, então 3m, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então isso aqui vai dar 3 mg igual a 3m vezes a aceleração. Aí o 3 corta com 3, o m corta com m, e eu descubro que a aceleração é igual à própria aceleração gravitacional, que ele diz que vale 10, ó. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a máxima aceleração que esse elevador pode subir com 3 caixas é 10. Se ele subisse com aceleração maior que essa, ia danificar a primeira caixa. A resposta está aqui na letra C. Para finalizar, pessoal, questão 32. Imagine a situação de um elevador de massa m que, de maneira simplificada, estaria sujeito somente a 2 forças: a tensão produzida pelo cabo que o sustenta e o peso. Suponha que o elevador esteja descendo com velocidade que decresce em módulo com o transcorrer do tempo. A respeito dos módulos das forças T, P e Fr, que é a força resultante sobre o elevador, pode-se afirmar que... Pessoal, essa é tranquilinha, olha só conceitual. Eu tenho um elevador, esse elevador está sendo sustentado por um cabo, como ele está dizendo aí no enunciado, e as forças, simplificadamente, são as seguintes. Eu tenho o peso do elevador aqui, esse é o peso, e eu tenho a tração no cabo que sustenta esse elevador. Tá aqui, ó, essa é a tração, tá? Ele diz que o elevador está descendo,
mas que a velocidade decresce em módulo. Significa que a velocidade está diminuindo. Então ele está descendo, mas ele está freando. Vamos raciocinar. Se alguma coisa está descendo e eu quero que ela freie, eu tenho que puxar ela para cima. Porque ela já está descendo, eu quero que ela pare, eu quero que ela freie. Então eu tenho que puxar para cima. Se eu tenho que puxar para cima, essa força T tem que ser maior que essa força P, para eu poder puxar para cima. Então, certamente, a tração é maior que o peso. E se a tração é maior que o peso, obviamente elas não se anulam. E se elas não se anulam, então tem uma força resultante. É claro que tem uma força resultante, tem aceleração. Ele está mudando a velocidade, então tem aceleração. Se tem aceleração, tem força resultante. A força resultante é T menos P. Então existe uma força resultante diferente de zero. Então o T é maior que o P e existe uma força resultante diferente de zero. Resposta, letra C. Beleza, pessoal? Grande abraço aí para todo mundo.